muito obrigado pela presença aqui. Por favor, nos brinde com a sua sabedoria do CREF aí para nós. Olha, eu primeiro quero agradecer bastante o convite, dizer que eu sou um grande apaixonado, né, pela questão das lutas, pelos esportes de combate, pelas artes marciais. Né, fui praticante em judô, em jiu-jitsu, em boxe, na infância em capoeira. Então, sou um apaixonado e, por sorte, sempre fiz parte das discussões, tanto no Conselho Nacional, onde eu assumi a comissão que trata diretamente dos assuntos relacionados a essa, como fui presidente da Organização Nacional da UNED, do Desporto, que representa as modalidades não olímpicas no parâmetro de lei de incentivo. E também faço parte do Conselho Regional de Educação Física, sou o primeiro tesoureiro, mas eu estou à frente da comissão responsável pelo provisionado, que é aquele espaço para aqueles profissionais que 3 anos antes da criação da lei comprovem ter exercido funções similares ao do profissional, têm o direito do registro como qualquer outro. Quero agradecer mesmo, parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Eu acho que é um momento importante. Essa pandemia fez com que as pessoas que estavam distantes se aproximassem. A arte marcial, e eu não quero que tome como crítica, mas a grande dificuldade, e eu digo isso de ter representado o segmento não olímpico dentro do Conselho, a grande dificuldade sempre é pôr todos os interesses num debate, né? Não, mas isso, eu acho que o momento de política pública é o momento que a gente tem que pensar na importância do segmento, um segmento que formou grandes ídolos nacionais. Nós somos repletos de grandes campeões mundiais em várias modalidades, num país que investe muito pouco no segmento não olímpico, ao qual as artes marciais, a sua grande maioria, estão incluídos, né, na questão dos investimentos diretos. E eu parabenizo você de ter tido essa atitude e tentar chamar a atenção de uma discussão importante desse segmento que, pelos últimos levantamentos de 2014 e 2016, movimentam mais de 22 milhões de pessoas no país. Então é algo que tem um poder, inclusive, no sistema econômico, na cadeia econômica do esporte. E aí o Maurício Fernandes pode dizer muito mais que eu sobre esse assunto. Bom, Rosete, a gente sabe que você foi presidente da Federação de Luta de Braço, né? Representou a gente lá no Ministério do Esporte como as modalidades não olímpicas, né? Você sempre foi muito envolvido nessa área do esporte, né? Foi secretário de esporte, né, muitas vezes, de algumas cidades aqui do interior de São Paulo, e agora está à frente do CREF, na parte do provisionado. É o que a maioria, eu acho, que da arte marcial, o que acontece? O que eu vejo, né? Muitos profissionais da arte marcial veio de uma renda baixa, classe econômica baixa, né? Então, às vezes veio de um trabalho social, tá? Veio do trabalho social, ele não teve oportunidade de fazer uma faculdade, mas teve oportunidade de treinar uma modalidade de arte marcial de graça, né, por muitos anos, e se formou com capacidade de aula. Mas ele tem uma dificuldade aí como o nosso primeiro palestrante falou, ele não consegue reconhecer a profissão dele, né? Então, muitas vezes, a pessoa dá aula de arte marcial dessa forma que ele chegou, né, um programa social, chegou a dar aula de luta, entendeu? De arte marcial, né? E ele quer fazer uma parceria com a prefeitura, mas a prefeitura, ele exige o CREF. Você prevê alguma coisa para resolver alguma coisa nesse sentido? Então, a gente tem que primeiro dividir, é importante todas as suas posições, mas a gente tem que entender o contexto todo. Claro. Eu acho que existe uma boa vontade no momento de a gente aproximar dessas situações. A primeira, tem que ficar claro que o Conselho, eu estou conselheiro, né? A gente é eleito pela massa de profissionais do nosso estado. Atualmente são 170 mil registrados.
O Conselho é uma autarquia pública federal, é um órgão público federal, né? Que todos eles no sistema CONFEF e CREF estão alinhados ao Conselho Federal, que esse ano entra num processo eleitoral, e nós temos agora uma tentativa de mudança, né? Não que seja ruim, mas uma ideia nova. Estamos trazendo pessoas novas que estão lutando para assumir um novo contexto do Conselho Federal. O Conselho Federal, ele, para que as pessoas entendam, porque muitas vezes há uma dificuldade do entendimento, e eu vou chegar na sua resposta. Eu estou fazendo essa introdução, primeiro, para que as pessoas que são profissionais de educação física entendam, e segundo, que as pessoas que não são formadas também entendam. Quem legisla no sistema é o Conselho Federal. O Conselho Federal legisla, ele cria as normas, e nós, no Estado, no Conselho Regional, a gente executa. Lógico que nós temos autonomias estaduais, onde a gente pode prover questões de portarias, de acesso, e eu vou chegar numa coisa bastante importante, que a gente enxergou esse lado. Na Constituição da profissão, e nós estamos fazendo uma profissão que é muito, muito jovem, né? Nós estamos falando de 98, né? Nós completamos São Paulo 20 anos de sistema o ano passado, e nós estamos num momento ainda que nós deixamos de ser adolescentes e entramos na fase adulta. No começo, como qualquer profissão, há uma questão territorial. Olha, a profissão, ela tem o poder a nossa formação acadêmica dá o poder ao profissional de agir daqui até ali. E nesse emaranhado de profissão, as coisas nunca são muito simples como as pessoas. Há uma tensão sempre entre as profissões. Até onde a fisioterapia chega e o profissional de educação física não pode chegar. Olha, nós temos discussões que estão judicializadas há muito tempo. A questão do ginástica laboral, a questão do pilates, e essas são grandes debates. No início, houve uma necessidade do sistema de você criar o território. As artes marciais correram atrás do seu direito de justiça e hoje elas não são fiscalizadas. Mas, ao mesmo tempo, nós aqui em São Paulo entendemos que a importância que existe no sistema para que a gente aproxime os interesses dos esportes de combate, das lutas e das artes marciais com o sistema. Lógico que a nossa vontade era que todos os faixa pretas que dão aula fossem formados em educação física, mas nós entendemos o problema social, né? Muitas vezes a pessoa não teve uma formação universitária por uma condição de vida, não é? Mas ela, dentro da prática técnica da modalidade, ela aprendeu tudo. Você vê o primeiro grande passo, e eu digo aqui a todos vocês que não são da área e têm esse problema, de uma prefeitura cobrar, de um clube exigir o conselho. Sim. Lógico que esse foi um trabalho feito pelo conselho. Porque, olha, se eu não posso fiscalizar, eu vou até o empregador e vou dizer o seguinte: olha, o senhor pode contratar uma pessoa registrada ou uma pessoa não registrada. Então, isso é uma linha de raciocínio do processo político. Mas o primeiro grande passo que nós demos foi no ciclo olímpico do Rio 2016. Começou a chegar no Brasil muitos técnicos e que não tinham registros e precisavam atuar porque estavam à frente de delegações. Houve, naquele momento, um entendimento que nós poderíamos dar uma autorização de trabalho para essas pessoas. Acabou a Olimpíada, o que São Paulo percebeu? Por que a gente não continua com um processo desse? Então hoje, por exemplo, quando em 2008 nós fizemos a portaria que define, eu não sei se você lembra do processo, quando criou-se a profissão, a lei, ela é muito clara. As pessoas que têm reconhecimento são aquelas formadas em educação física em cursos aprovados. Sim. E todas as pessoas que até a publicação
tinham atividades semelhantes a nós. Em 2008 saiu uma portaria em que as pessoas faziam uma declaração pública. Então elas iam no cartório e diziam o seguinte: olha, eu trabalhei dando aula de karatê de 1981 a 95, ele fazia um registro, fazia uma declaração pública e apresentava isso. Lógico, começou a acontecer fraudes e fraudes, né? E aí houve uma mudança na portaria dizendo o seguinte, que a declaração pública não servia mais. O que servia era uma declaração de um ente público, seja ele do governo federal, seja ele do governo estadual, seja ele do municipal. O que significava isso? Olha, o secretário de esporte do município de Embu das Artes vai dizer o seguinte: ó, ele atuou aqui de uma forma gratuita nas equipes de karatê do município de Embu das Artes. E aí ele manda esse ofício, mais alguns documentos que é exigido, e a gente dá a ele a questão do provisionado. Eu, à frente, eu sempre achava um absurdo, porque muitas vezes um secretário, ele é pressionado por um prefeito, ele tem a idade que ele declara algo que naquela idade que ele está dizendo que a pessoa trabalhou ele tinha 3 anos de idade. Então era uma coisa que também nós entendíamos. O mesmo em troca de voto, né? Em troca de voto. Então, tanto é que a gente é muito cauteloso e hoje a gente informa os dirigentes públicos que é um documento público e ele vai assumir a responsabilidade de dar um documento de forma legal. Na tentativa da aprovação e da aproximação com as artes marciais, e as artes marciais que nos chamou, o judô é um dos esportes que a gente tem uma relação bastante grande, o karatê interestilo a gente tem uma relação, bom, nós com você tem uma relação boa, nós entendemos o seguinte: ora, se nós estamos dizendo que um secretário municipal, ele tem autonomia de dizer que alguém teve a função ou não teve a função, por que um presidente de uma federação e de uma confederação, que são órgãos não públicos, mas que fazem parte do Sistema Nacional do Esporte, então os coloca com a responsabilidade do setor público, por que esses não podem? E nós em São Paulo fizemos uma portaria permitindo em que, quando o indivíduo não tiver a carta do gestor público, o presidente de uma entidade que exista de fato e de direito, lógico, que seja reconhecida, que tenha, seja uma pessoa jurídica criada, ele dê o atestado em que aquele indivíduo, no período em que a lei diz que tem que ser, a autorização. E nós estamos fazendo isso. O judô é uma modalidade que nós demos muito. Então, eu acho que esse é um grande primeiro passo, né? É um passo de a gente abrir uma discussão e outra, transferir a responsabilidade para aquele que muitas vezes fazia a crítica, o direito de ele ter a condição de certificar alguma coisa. Lógico que se também não falar a verdade, vai correr sobre os riscos de crime, de tudo isso. Mas poucas entidades sabem disso. E aí eu quero agradecer isso, né? Eu acho que o nosso presidente do Conselho de São Paulo, o Nelson, foi uma das pessoas que lutou por conta disso. Ele é lutador de judô, ele é faixa preta de judô, é um apaixonado por artes marciais. Hoje ele está concorrendo ao Conselho Federal, nós estamos tentando, porque não pode, São Paulo hoje, com 170 mil registrados, a gente experimentou de tudo, né? Hoje nós estamos com um grupo importante, Rogério da Bahia, que está me vendo lá, eu quero que um grande abraço, o pessoal da Bahia das Artes Marciais está vendo a gente, viu? Vendo. Tem um palestrante nosso também da Bahia. Isso, e nós falei hoje com ele, nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos Santa Catarina, nós temos Pernambuco, bom, temos vários estados que se uniram, Brasília, o Patrick, e vamos tentar mudar esse sistema. Vamos tentar modernizá-lo, vamos tentar criar agilidade.
Mas aqui em São Paulo nós demos o primeiro passo. Então você, por exemplo, como presidente de uma confederação, de uma federação, e você tem lá um sensei, um faixa preta, que não tem mais idade para fazer uma faculdade, mas ele cumpre aquilo que a lei diz, a sua declaração para o conselho tem validade. Esse é um passo importante porque, primeiro, eu acho que o Bertevano falou muito bem agora, antes eu estava escutando, na importância das artes marciais, dos esportes de combate e das lutas, na estrutura educacional, né? Porque eu fui professor de disciplinas de artes marciais na faculdade durante muitos anos, metodologia de esportes de lutas, combate e artes marciais. Ela é rica em proposta educacional, no sentido de disciplina, no sentido de respeito, no sentido de organização, questões de higiene. Então, a artes marciais ela tem que estar junto com o sistema, porque nós mexemos com pessoas, nós tratamos de gente, nós conduzimos dentro do possível a questão da formação do caráter, em valores corretos, de fair play, né, de respeito, de disciplina, e que só o esporte tem. Então, eu vim aqui primeiro agradecer a oportunidade de estar falando para as pessoas que se enquadram nessa situação e que hoje a sua entidade que ele participa, seja ela uma federação, uma confederação, tem o direito adquirido em declaração para assumir essa responsabilidade. Queremos aproximar e como? Lógico que nós temos que legislar isso. Mas eu sou, assim, muito a favor de algumas situações. E eu percebo que esse grupo que está pleiteando chegar ao Conselho Federal tem esse mesmo entendimento, não é? A gente tem que aproximar. Lógico que o país tem que dar oportunidade que as pessoas façam um curso superior, né? Hoje, com essa pandemia, aquilo que a gente há um tempo atrás discutia com certo repúdio, que era a questão dos cursos de EAD, hoje eles são uma realidade, né? As possibilidades de você adquirir uma certificação, né? Ter uma formação no sentido da didática, não que o profissional, que o faixa preta não tenha, mas que abranja a questão da didática, né? A questão da metodologia, a questão dos primeiros socorros, que são disciplinas estruturadas dentro do meio acadêmico, e isso possa fortalecer. Mas o passo foi dado, as nossas relações com as federações e confederações estão sendo muito boas, a gente está pleiteando, e eu acho que esse é um momento até bacana né, a gente fazer um grande encontro de presidentes de federação e de confederação, porque aí vai a minha crítica, se você me dá a liberdade. E eu posso fazer essa crítica porque eu assumi por muitas vezes a condição de representar o segmento dentro do Conselho Nacional de Esportes. Nós precisamos nos unir, gente. Política pública só se faz quando você fortalece uma estrutura de responsabilidade. Por que eu digo isso? Nós temos que atuar diretamente nas legislações. Nós temos que garantir os nossos direitos, como as modalidades olímpicas fazem muito bem, como as modalidades paralímpicas fazem muito bem, com o repasse do recurso da Guinelo Piva, da loteria, com o repasse da Bolsa Atleta. Agora, nós temos que chamar aqueles nossos políticos, aquelas pessoas que nós colocamos no governo e no poder, e aí que eu digo da União, nós estamos falando em 22 milhões de praticantes. Sim. Então não cabe a artes marciais viver a situação que ela vive com número dessa expressão. Então isso não me cabe. Nós estamos agora no Senado, a Leila está tentando pegar a relatoria, está com o Romário, está indo para a Leila, que é a Lei Geral do Esporte. Meu amigo Vladimir, um abraço se estiver me vendo, mandei o convite para ele. É uma lei importante em que deve vir no lugar da 9.615, que é a nossa Lei Pelé. Nós temos agora na Casa Civil parado o PND, que é o Plano Nacional do Desporto. Parado.
Está parado e agora está vindo para a Casa Civil. E nós temos o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Esportes, querendo tratar do sistema. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hora de exigir, de conseguir espaço, é agora. O que não cabe na minha cabeça é você pegar, por exemplo, entre 500 deputados federais, quantos ali saíram das artes marciais? Agora a gente aqui embaixo fica brigando entre nós. Não faz sentido, não faz sentido. E eu quero dizer a vocês com toda a tranquilidade do mundo, porque eu representei esse segmento, faço parte do Conselho Nacional, faço parte do Conselho Estadual, faço parte da Comissão Nacional de Atletas. O segmento e ao qual eu me incluo, de artes marciais, luta, esporte e combate, é desunido. E eu não estou dizendo aqui, dizendo o seguinte, olha, o cara foi lá para... Não, eu estou dizendo que nós temos 22 milhões de pessoas que elegem deputados, que elegem prefeitos, que elegem vereadores, que elegem presidente. Claro. Posso só cortar um pouquinho do Pazete, meu amigo? Só para o pessoal entender, porque acho que a maioria que está nos assistindo aqui não deve estar me entendendo muito. Dá um exemplo, por exemplo, um atleta. Ele está competindo, aí o juiz dá uma decisão contrária que ele acha. Ele começa a xingar o juiz. Ah, esse juiz desgraçado, não sei o quê. Aí uma hora ele se torna juiz. Ele, caramba, como é difícil esse papel, né? Então o que eu quero dizer é assim, a gente só entende que o esporte depende do poder público quando a gente é dirigente de uma entidade. Sim. Hoje, eu estou à frente da associação que eu chamo de Morumbi e também da Federação Paulista. Então hoje eu entendo que nós precisamos muito da parceria, das leis, entendeu? Senão a gente não cresce. Aí o telespectador tem que entender que o Pazete está falando, que é muito importante para a gente, mas no nível mais alto, né? Porque os praticantes para eles não interessam, né? Mas quando a gente vai subindo de cargo, vai entendendo a organização da coisa, a gente vê que a parte política é muito importante. E mudando de assunto, Pazete, eu participei de algumas reuniões junto com o presidente do CREF, com as outras entidades de luta, todas as outras entidades, junto com o secretário do Estado. E o presidente, na época, ele falou, do CREF, né? Ele disse que ele tinha um protocolo, já um manual de protocolo já feito, e eu queria saber se as pessoas, o profissional, pelo menos da educação física, ele tem acesso a isso. Como que faz para o profissional de educação física, né? Perfeito. Eu acho que o momento é importante. Deixa eu só, voltando aquilo para mim pegar. Primeiro eu quero parabenizar que você, como presidente de uma federação, está tendo uma atitude dessa, de abrir uma discussão, de ampliar, de dar possibilidade que as pessoas venham aqui e falem. Então isso é algo que tem que tirar o chapéu, porque é disso que nós estamos precisando, de atitude. Voltando àquela situação, o Conselho participou do Plano São Paulo de forma direta. Participamos no município de São Paulo, ainda quando o Tiago estava lá na secretaria, e estamos participando em vários municípios. A construção desse protocolo, ela foi feita através do CREF e da ACAD. Esses protocolos, e agora com essa demanda de municípios que entram na fase amarela, passam a ter acesso e ter direito a essa situação. Então, é importante dizer o seguinte, esses protocolos estão no site do Conselho, no site da ACAD, no site da Secretaria. Então, os protocolos eles foram construídos a muitas mãos, a qual você participou, né, e é importante o seu segmento, mas hoje o Plano São Paulo está baseado nesse estudo. É um estudo onde que você garante a questão, porque o esporte, olha, quais são as preocupações? A preocupação é a questão do distanciamento, essa é a principal. O segundo é o compartilhamento de equipamentos. Então, as artes marciais, eu entendo que nesse processo, ela sai na frente. Né? Sim. Ela sai... Algumas, né? Sim, algumas. Por exemplo, a questão dos esportes de contato, você pega o judô, o jiu-jitsu, sim, vai ter que ter um panorama diferente.
Mas as pessoas que querem ter acesso, e a gente vem falando isso aos secretários municipais dos municípios que entraram na fase amarela, a gente está instruindo nisso. Entrem em contato com o Conselho Regional de Educação Física, nós temos o site CREF-SP, não tem erro nenhum, nós temos lá o processo de protocolo, sei que nosso tempo aqui já venceu, me perdoe, eu acabo sendo muito falador. Mais uma vez o CREF fica satisfeito e feliz de ter sido chamado a esse debate. A gente quer sim uma aproximação com esse segmento, a gente acha importante porque ele constrói não só o nosso jovem dentro de um caráter de valores corretos, mas a importância do próprio sistema. Sim. Agradecer primeiro, Panzetti, pela seu carisma, né? E fácil diálogo com você, sempre a gente teve essa facilidade de conversar com você, e agradecer, né, esclarecer esses pontos aí. Eu acho que para esclarecer tudo mesmo a gente precisava de uns 10 dias. Mas né? Fica aqui um convite da gente fazer um grande encontro de artes marciais dentro do Conselho e a gente tentar tratar desses assuntos e as pessoas entenderem o que é possível e o que não é possível. Tem muita coisa que é possível, sim. Sim, sim. Eu topo. Então vamos lá. Está aqui o convite feito. O presidente Nelson que encaminhou para que eu fizesse, estou aqui representando o Conselho e agradeço do coração ao espaço que você nos deu. Muito obrigado, Panzetti. Obrigado. Obrigado aí, pessoal.